Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje, aqui entre nós, Ricardo Sete, colunista de Veja. E, claro, a gente fala do dia a dia do processo eleitoral. Todos os dias você tem análise aqui com os nossos colunistas. E hoje, tudo bem? Boa noite. Antes da pergunta, boa noite. Para você também. A gente está acompanhando a pancadaria envolvendo Marina Silva. Eu estava aqui dando uma olhadinha no blog do nosso colunista Lauro Jardim e ele me disse o seguinte, a nota dele diz o seguinte: a guerra começou a ganhar ares perigosos na disputa ao Palácio do Planalto. Marina Silva estava em Brasília no domingo, indo de carro a um evento de campanha em Ceilândia, no Distrito Federal. E no caminho recebeu um telefonema de agentes da Polícia Federal, responsáveis pela segurança dela, dizendo que ela cancelasse a agenda porque teria militantes do PT que a aguardavam de forma muito indócil. A que ponto chegamos, Ricardo Sete? Pois é, a gente tem a impressão sempre de que há um núcleo do PT disposto a qualquer coisa para ganhar a eleição, para continuar no poder. E isso inclui essa campanha de falsas acusações à candidata Marina Silva, como já tinha acontecido com o Aécio Neves também, que levaram o Procurador-Geral da República a pedir que fossem canceladas determinadas peças de propaganda no horário eleitoral por serem ilegais. Né? Sim, o Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, determinou que a campanha do PT, a propaganda, né, o programa eleitoral do PT, pare de agredir Marina Silva abaixo da linha da cintura. Basicamente ele fez a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, que toma a decisão, né? Basicamente as baixarias e as mentiras, vamos falar português, claro, vamos dizer o que está acontecendo. As mentiras que a campanha da presidente Dilma está dizendo em relação à ideia de Marina Silva de conceder independência ao Banco Central. Eu tenho um trecho aqui do que disse Janot, né? Ele disse o seguinte: considero que as peças pretendem criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais e passionais, o que é vedado pelo Código Eleitoral. Pois é. E o pessoal da Marina está falando em terrorismo, né? Terrorismo. Porque, de fato, as acusações acusações, como se fosse um crime, né? De que a independência do Banco Central causaria fome para os brasileiros, miséria, que tudo estaria entregue na mão dos banqueiros. Isso é uma mentira descarada, uma deslavada mentira. Né? Eu vi uma peça na televisão, não protagonizada pela presidente, mas por um ator, dizendo que até a política externa brasileira estaria na mão dos bancos, caso o Banco Central fosse independente. Isso é uma absoluta loucura, porque eu pergunto ao amigo que está nos vendo em casa, nos Estados Unidos acontece isso? Na Alemanha acontece isso? Na Inglaterra acontece isso, na Austrália, no Canadá, não, nesses países e em muitos outros, o Japão, país seríssimo, acontece isso? Não, nesses países o Banco Central é independente, porque o Banco Central independente não significa o Banco Central fazer o que der na cabeça dos seus diretores. O Banco Central independente é uma questão técnica, quem decide a meta de inflação, a que ponto deve chegar o combate à inflação, é o governo eleito pelo povo. Definida a meta de inflação pelo presidente da República ou pelo primeiro-ministro, se for um país parlamentarista, o Banco Central usa de todos os recursos técnicos para atingir a meta fixada pelo governante eleito. Uhum. Não existe essa maluquice do Banco Central sair, e muito menos favorecer bancos. Não, quando o Banco Central é independente inclusive dos bancos privados, é independente de tudo. É evidente. Daí a ideia de que o mandato dos diretores do Banco Central independente nunca coincidam com o do presidente da República, para não haver o que há hoje em dia sob o governo Dilma, pressão política para que o Banco Central artificialmente baixasse os juros, como aconteceu durante os 3 primeiros anos do governo Dilma. Quer dizer, o Banco Central tem uma certa autonomia no governo, teve muito mais no governo Lula do que no governo Dilma, onde foi submetido a muitas pressões para baixar artificialmente os juros. Tanto é que houve um retorno da inflação e a presidente foi obrigada a engolir 7 aumentos sucessivos de juros decretados pelo Banco Central para deter esse processo. Agora a gente chegar num ponto em que nós estamos falando aqui das mentiras propagadas, né, na propaganda política partidária aí do PT, no programa da presidente candidata Dilma Rousseff, e a palavra é essa mesmo, é mentira, né? A própria Veja trouxe aí as 6 maiores mentiras, né, da campanha de Dilma.
Mas, além disso, as ameaças e a pressão chega à beira das questões físicas, como a Polícia Federal acabou orientando a Marina no fim de semana. Quer dizer, não vá porque você está correndo risco. Quer dizer, eu acho que aí, se eu me desculpe, a Polícia Federal não devia dizer não vá. Vá que nós garantimos, né? Começa por aí. Mas está acontecendo em vários lugares. A senadora Ana Amélia, que nos visitou um dia desses, a senadora Ana Amélia, que é a candidata favorita ao governo do Rio Grande do Sul, contou também que quase foi impedida de entrar no seu próprio comitê, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, por uma tropa de choque do MST. Mas ela meteu a cara e foi, porque falou que no Rio Grande do Sul, se eu não faço isso, eu não sou eleita. Né? Essa Ana Amélia que estará conosco também no fim de semana. Você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com a senadora e a TV já abrindo também espaço para os candidatos ao governo, né? Os governos aí dos principais colégios eleitorais. E ela realmente relatava, ela falou, olha, se eu não for, eu vou ser o quê? Né? Vou ser tomada aí por uma covarde, eu vou. No Rio Grande do Sul, sobretudo, diz ela, se eu não tomo esse gesto e entro, vão achar que eu não tenho fibra para governar, não é? Então, quer dizer, infelizmente estão acontecendo essas coisas. No caso desta Polícia Federal, a Polícia Federal agiu erradamente. A Polícia Federal não poderia dizer, não vá porque está acontecendo isso, aquilo. Vá que nós estaremos lá para garantir. Para que é isso? Para que serve a Polícia Federal em época eleitoral? Ela protege a vida e a integridade física dos candidatos e assegura a participação deles no processo eleitoral. Então, eu acho espantoso a Polícia Federal dizer isso. Não vá porque também... Vai devagar. Não vá porque nós não podemos fazer nada, é isso. Não podemos manter a ordem, não é? Agora a gente tem aí um movimento interessante. Você sabe que o Financial Times, numa reportagem de hoje, disse o seguinte, Marina, mostre os dentes, né? Porque senão Dilma vai passar com o trator em cima de você. Tá na hora de Marina mostrar os dentes ou não é exatamente o perfil dela? A Aécio não mostrou. E deu no que deu. A Aécio deixou de passar, já passou da fase em que poderia se firmar como candidato dos indignados, das pessoas que não suportam, inclusive a imoralidade política que constituiu o governo lulopetista desde o começo, não apenas a presidente Dilma. Eu acho que não faz o estilo da candidata Marina Silva mostrar dentes da maneira como faz o PT. Mas eu acho, pelo que eu tenho visto, nos programas dela, no canal de vídeos dela no YouTube, nos comícios que tem feito por aí, ela está subindo o tom, Eu acho que já esse conselho do Financial Times já está sendo seguido antes de sair a reportagem. É que quando a gente fala de Marina ou Aécio subir um pouquinho o tom, a gente está falando de subir o tom no limite do aceitável. Eu não vi nem da campanha do Tucano Aécio Neves, nem na campanha da candidata do PSB, Marina Silva, ataques rasteiros, mentiras, infâmias, ou boataria, essa coisa da campanha suja, que é batizada como campanha suja. Isso não apareceu, apareceu só do outro lado, né? O que a Marina disse que a presidente Dilma fará no governo, ou que o PT fará num próximo mandato, que não corresponde à verdade? Nada. Ninguém é capaz de citar um episódio. Agora, diariamente estão atribuindo a ela, como estariam atribuindo ao Aécio, se estivesse o Aécio com o mesmo índice de intenção de votos, coisas que não têm cabimento, que não correspondem à verdade. Por exemplo, essa mentira escandalosa, absurda e quase infantil de que a Marina é contra o pré-sal. Como alguém pode ser contra uma coisa que um tesouro que pertence ao país, que está aí, que já foi localizado, que já está sendo explorado? Como é que ela pode ser contra o pré-sal? Ela é louca. Só é um disparate tão absurdo. Mas, infelizmente, tem eleitor que acredita nesse tipo de coisa. E a nossa justiça eleitoral também cá entre nós, Ricardo Sete. É muito lenta, muitas vezes. Muito lenta. Precisou o Procurador-Geral da República interferir, precisou aí de semanas de massacre para que houvesse uma interferência exatamente, direta. O Procurador-Geral da República já demorou para se manifestar e não resolveu ainda, porque vai a julgamento no tribunal. A Justiça Eleitoral costuma ser mais ágil do que as demais justiças, do que os demais ramos da justiça no Brasil. Mas ela frequentemente deixa a desejar. Não pode deixar de descambar. E é lamentável, né, Joyce? Quer dizer, a gente está fazendo esse tipo de comentário aqui, nós dois, não é de um candidato nanico, de um candidato maluco, de um candidato black bloc. A gente está falando da candidata que está no Palácio do Planalto. E que já disse que faz o diabo para ganhar a eleição, sim. Com todas as letras. Exatamente. Aliás, é uma coisa que a gente precisa comentar um pouco mais também, eu lembrei, não está no nosso
a nossa pauta imediata, mas a presidente Dilma tem usado o seu tempo como presidente para gravar os seus programas no horário eleitoral. Ela arranja visitas, supostamente visitas de inspeção a obras e tal, e no horário de expediente, visivelmente visivelmente no horário de expediente, grava programas para o horário eleitoral. Ela aparece com operários, com trabalhadores, com gente de ferrovias, disso, daquilo, num horário em que ela estava trabalhando. Quer dizer, isso aí também a Justiça Eleitoral deveria ficar atenta. Os partidos... Cadê a oposição? E cadê a oposição? Novo? Cadê a oposição? É uma coisa impressionante. A gente fica repetindo, parece eco, né, do que a gente sim. já disse, mas cadê a oposição em meio à disputa pela presidência da República? Sim, tinha que... Tirou férias e não volta nunca mais? A oposição tinha que ter um número de deputados, senadores e políticos muito atentos a tudo isso, para em cada momento ir lá e reivindicar na Justiça Eleitoral uma atitude, cutucar o Ministério Público Eleitoral. Quer dizer, se nós estamos notando isso, por que eles não estão notando? Da coisa pública ou do tempo da presidente para fazer campanha, isso é crime eleitoral, não pode. Sim. Eu sempre gosto de lembrar os bons exemplos. Eu tenho uma frase minha que bom exemplo no Brasil não pega, né? Realmente não pega. Mas o governador Mário Covas, quando foi o candidato à reeleição, ele era contrário à reeleição. O princípio da reeleição se manifestou contra na época da votação, ficou mal-humorado, não gostou. Mas, evidentemente, na hora de se renovar, na hora de se decidir sobre as candidaturas ao governo de São Paulo, ele não podia recusar o fato de que ele era o único candidato, o candidato mais poderoso e mais importante para manter o governo de São Paulo com o PSDB e aliança com o então PFL. O que ele fez? Ele pediu licença do governo durante 4 meses e meio para fazer campanha sem nenhuma implicação com a máquina pública, sem ser acusado de no horário de trabalho, estar fazendo política partidária. Então, o atual governador Geraldo Alckmin, que era o vice, assumiu e ele fez campanha como um candidato normal, com os recursos do partido e da campanha, etc. O governador Tarso Genro, do PT, do Rio Grande do Sul, está pedindo licença, mas não por essas belas razões, não, porque ele está desesperado. Está desesperado com o crescimento, com o forte índice de intenção de votos da senadora Ana Amélia, e vai deixar o governo para ele poder andar pelo Estado, percorrer, tentar levantar as bases do PT, onde ele, aliás, é bastante antipatizado, né, Joyce? É verdade, é verdade. Agora, fazendo justiça aqui, também há exemplos do PSDB. O governador Beto Richa deve, na última semana, também pendurar as chuteiras para fazer campanha. Essa é uma novidade para mim, não sabia. Também está... Este é o plano, a decisão é essa, se nada mudar. Aí nos últimos 10 dias de campanha, ele vai deixar o Palácio Iguaçu para poder fazer... Então, assim, esse modus operandi da política funciona tanto do lado do PT quanto do PSDB. Agora, eu acho que o correto deveria ser uma prática dos governantes de se licenciarem para concorrer. Exatamente. A própria presidente Dilma... Porque fica desleal a concorrência. A concorrência desleal. O atrativo que o governante tem sobre a mídia já confere ao governante uma exposição que os outros não têm. Quer dizer, o correto seria a presidente se licenciar, estou falando no mundo do ideal, né, no mundo da Alice do País das Maravilhas. O presidente se licenciar, o governador se licenciar, todo mundo que é candidato à reeleição, sair do cargo, entregar para o vice e concorrer como um candidato normal. Também seria ideal não mentir em campanha. Não ameaçar. Não destruir reputações. Eu quero uma passagem para esse mundo de Alice aí. É verdade, aí. Suécia, né? Por favor. Agora, é interessante aqui que o Geraldo Samor, que é nosso colunista também de Veja Mercados, publicou um post, ele falou comigo mais cedo sobre isso, mas também publicou um post lá na coluna dele, sobre um tracking, uma pesquisa interna lá, que é feita sobre a corrida eleitoral, que mostra o seguinte, olha, tem boatos de que Marina cresceu e Dilma caiu, 4 pontinhos, Marina cresceu 4 pontinhos aí, num eventual segundo turno. Contra o PT até boato serve, porque a Bovespa disparou. Você vê, pouca coisa poderia ser mais significativa do que isso, né? Cada vez que há uma notícia ruim para a candidatura da presidente Dilma, a área produtiva do país, os empresários, os que fazem a riqueza circular, os que dão empregos, ficam entusiasmados. Quer dizer, alguma coisa está muito errada com esse governo. Em relação a essa cifra que você mencionou,
tem acontecido com muita frequência agora. Quer dizer, as pesquisas de intenção de voto no segundo turno são consistentemente favorecendo Marina. Né? As ações da Petrobras subiram 7%, gente, com um boato. É inacreditável. Quer dizer, é impressionante. É inacreditável. Mas por aí a gente vê o ponto que se deteriorou esse governo. Né? Bom, vem pesquisa por aí. Essa semana mais uma rodada Datafolha e Ibope. Datafolha, né, que é o instituto mais confiável pelos números, ponto. Na minha opinião, sempre foi. É uma questão de fato, né? O Datafolha acerta mais, ponto. É isso. E o fato de o Datafolha não fazer pesquisa para partidos ou para governantes e para políticos, eu acho que o torna mais, não apenas mais isento, mas como ele parece ser mais isento. Ele é e parece ser. Bom, então a gente tem uma nova rodada de pesquisas, pelo que indicam os trackings internos aí dos partidos, houve uma movimentação, continua ali a briga nariz a nariz, a gente deve ter esse cenário, a não ser que caia um outro avião, a não ser que aconteça alguma coisa absurda, né, no meio do caminho. Senão, é esse o cenário aí de Dilma e Marina Silva disputando nariz a nariz. E Aécio Neves, qual deve ser o caminho agora do Mineiro, que está com uma Operação Minas, né, Operação Salvar Minas? Eu acho que a Operação Minas demorou para ser feita. Eu acho que o Aécio deveria ser realista e ver que por uma estratégia errada, ele não, além do avião que caiu na cabeça dele, né, óbvio, o avião onde morreu Eduardo Campos e jogou a Marina para o cenário eleitoral, caiu na cabeça do Aécio. Mas o Aécio deveria, antes disso, ter se tornado já o candidato de oposição inclusive moral a tudo que foi feito nesses 12 anos de lulopetismo. Não fez. Ficou muito tempo se apresentando para o eleitorado e tal, perdeu o momentum, né, no sentido da física, né, o impulso que deveria ter tido. E agora? A questão é daqui para frente. Agora ele tem que ganhar em Minas de qualquer maneira. Eu, no lugar dele, se fosse político, graças a Deus não sou, abandonaria a campanha, boa parte da campanha nacional, para me concentrar em Minas. Ele precisa ganhar a eleição para governador e ganhar a eleição em Minas, porque senão eu acho que o futuro dele vai estar seriamente comprometido, o futuro dele como presidenciável. Há uma discussão interna dentro do próprio PSDB, e a gente sabe que o PSDB também tem lá as suas repartições, cada um pensa de um jeito, dizendo o seguinte: é melhor Aécio seguir batendo também de leve em Marina, né? Ou é melhor o Aécio caminhar para uma composição com o PSB? Do ponto de vista, o partido nenhum sobrevive e cresce, pelo contrário, mingua se não tiver perspectiva de poder. Talvez fosse a hora de, em silêncio, o PSDB negociar algum tipo de acordo com o Marina, não um acordo sujo de troca disso por aquilo, não. Negociar pontos programáticos, coisas a serem feitas no governo Marina que o PSDB considera importantes, para que o PSDB possa apoiar a Marina, dar sustentação parlamentar à Marina e eventualmente pensando na sucessão da própria Marina lá para frente. Mas 2018, do ponto de vista, dá para Aécio disputar? Porque a gente tem Geraldo Alckmin no meio do caminho. Não sei, é impossível responder isso. O que eu acho é que para preservar um mínimo de sentido de oposição, se fosse integrasse o PSDB, se fizesse parte da campanha do Aécio, bateria muito mais no lulopetismo e em Dilma do que na Marina, para firmar a posição. E procuraria depois um tipo de colaboração se Marina for eleita, até para moderar certas coisas da rede, né? Certos programas um pouco radicais, etc., da sustentação, mas não incondicional. Acho que era a hora de fazer essa negociação. Mas antes de mais nada, o Aécio precisa vencer as eleições em Minas. Escolheu o candidato, a meu ver, errado. Quem sou eu para dizer, mas é a minha opinião. Depois de muito olhar para o cenário, escolheu um candidato errado, estava muito tempo afastado de lá. O Pimenta Veiga, que evidentemente é um mineiro, foi prefeito de Belo Horizonte, foi um deputado importante, mas está há muitos anos trabalhando em Brasília como advogado, e agora o PT faz campanha lá em Minas de que ele não é de lá, que ele abandonou Minas, etc. Não apenas por isso. O Pimenta Veiga, embora seja um bom quadro do PSDB, ele tem uma cara, um jeito de velha política, no momento que só se fala em nova política. A Aécio tinha outras possibilidades à mão, e por questão de composição com partidos e tal, acabou optando pelo Pimenta. Muito bem.
Ricardo Sete, aqui entre nós, a gente analisou aí hoje, é o dia de hoje. Cada dia com a sua agonia. Cada dia com a sua agonia. A gente conversa na semana que vem. Obrigada, Sete. Obrigado você, Joyce. Obrigada pela companhia de todos. A gente se fala daqui a pouquinho. Tchau.